Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência. Estamos começando mais um novo Comércio Cast. E hoje estamos recebendo aqui alguém que está empreendendo no mundo do esporte. Seja bem-vindo, Ismael Silva. Muito obrigado. Agradeço o convite aí do Alexandre, né? Fiquei muito feliz, foi meio que de última hora, mas acho que eu estou pronto aí para compartilhar um pouquinho da minha jornada. Então, Ismael, a gente recebeu aí nos directs, muitas pessoas participam conosco buscando assistir o novo Comércio Cast, vendo oportunidades do comércio. Uhum. E alguns dos nossos seguidores, eles fazem muito o link do atleta com o empresário. Uhum. E daí nesse momento a nossa equipe identificou, né? Falou, tem o Ismael lá que pratica jiu-jitsu, tudo. Uhum. Vamos chamar ele para vir. Daí o convite foi feito e a gente está muito satisfeito da sua participação aqui conosco hoje. Sim. E a gente gostaria muito que você contasse para nós, assim, quem é Ismael Silva, contar da sua história de vida, como que você entrou no mundo do esporte, o que você tem feito e esse empreendedorismo que você tem desenvolvido aí dentro da sua carreira. Sim, então, essa jornada começou lá em 2009, né? Eu tinha 13 anos de idade e o jiu-jitsu, né, de uma forma geral, ele foi uma formação na minha vida, né? Acho que desde pequeno, aprendendo ali sobre a filosofia da arte marcial, não sei se todos conhecem o jiu-jitsu, né? É uma arte marcial que envolve uma luta agarrada, uma luta de contato. O jiu-jitsu ele é muito conhecido, né, na verdade, como o xadrez humano. Então se trata de uma modalidade muito estratégica, muito calculista, muito detalhista, e eu acho que isso que me surpreendeu e me trouxe tanto desejo, né, de me tornar um atleta do jiu-jitsu, porque ali eu encontrei uma oportunidade de um Ismael, que era uma criança, né, um menino, se desenvolver como um homem, né, formado, um homem consolidado. Então ali, né, foi batata. Ao longo dos anos eu fui adquirindo capacidades, conhecimentos, habilidades que me faziam capaz de realizar qualquer coisa. Com quantos anos mesmo? Comecei com 13. Dos 12 para os 13, né? E aí nunca mais parei. Tá, né? Quantos anos hoje? Hoje eu tô com 29. Esse mês agora é o mês do trintão. 17 anos praticamente, praticando. Sim. Nunca mais parou? Ao longo da jornada eu tive 2 interrupções. Uma por causa de estudo, então eu fiquei ali quase 1 ano e meio parado. E depois da minha formação como preta também eu tirei um pouquinho o pé, comecei a jogar energia em outras coisas, até nessa parte de empreender mesmo, né? Que a idade já começou a pegar, eu falei, poxa, eu preciso, né, dar uma andada diferente na minha vida. Porque até então, dos 13 até os 24, eu só vivi jiu-jitsu. Era 24 horas por dia pensando em jiu-jitsu, eu tinha muito claro da minha jornada, da minha carreira, então era isso que eu queria, né? O meu propósito era me tornar um campeão dentro do jiu-jitsu. E aí outras áreas, obviamente, ficam de lado, né? Porque acho que tudo que a gente quer, com muita clareza, com muita gana, com muita ambição, quanto mais a gente direciona a energia para aquilo, mais próximo a gente chega de realizar. Então, né, eu tive muita clareza disso desde pequeno e eu joguei toda a minha energia no jiu-jitsu. Só que aí foi chegando um momento, né, da minha vida ali, próximo aos 24, que eu comecei a perceber, poxa, já está muito tempo investindo nisso. E se não der certo, né? E se isso aqui não for um caminho promissor no momento? Então aí, né, os pais começam a plantar ali uma semente, você precisa procurar uma profissão, você precisa fazer alguma outra coisa. E aí eu fui muito abençoado na jornada de conseguir uma bolsa de ProUni. E aí foi assim, a porta escancarou para que eu iniciasse minha formação profissional. Então, né, como o Ismael tinha a cara desde pequeno do esporte, falou assim, educação física, esse menino precisa fazer algo relacionado ao esporte, né? Tanto que ele está nisso há muito tempo. E aí, né, fiz minha formação na Univas, me formei como professor de educação física. E aí, nesse meio tempo, né, estudando, treinando jiu-jitsu, competindo, porque ainda competi durante toda a minha formação na Univas, no final da formação, eu ficava repetindo para as pessoas assim, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora de Pouso Alegre, eu preciso ir morar para fora, eu preciso ir para os Estados Unidos, Porque o jiu-jitsu realmente, né, nas grandes metrópoles, não só lá fora, mas você pega São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, lá existe um movimento, né, do esporte muito maior do que em cidades pequenas, né? Então, a gente vê atletas realmente deslanchando nesses lugares, né?
E o jiu-jitsu cresceu muito nos últimos anos lá para os Estados Unidos. Grandes academias se formaram lá, se consolidaram lá, e grandes atletas também saíram, né, daqui do berço do jiu-jitsu, que é o Brasil, e foram para fora. E lá, né, começaram a construir uma carreira de sucesso. Então, até antes de eu começar a estudar na Univaz, eu fiquei até em dúvida se eu pegava a bolsa do ProUni. Se eu iniciava mesmo minha formação acadêmica ou se eu pegava minha mochilinha e ia embora. Mas aí, né, como eu falei, por influência dos pais, dos mentores, eu acabei engrenando na faculdade. Mas eu tinha concluído na minha mente, a hora que eu terminar, pegar o meu diploma, eu vou embora. Só que as coisas nem sempre acontecem como a gente quer. E aí eu fui ali procrastinando a ida, fiquei aí uns 2 anos nessa procrastinação. E algumas coisas aconteceram na minha vida que eu falei, acho que eu vou dar uma parada no jiu-jitsu. Vou encerrar minha jornada como atleta, vou aposentar o kimono e vou começar a empreender. Vou começar a investir em busca de mais conhecimento e de me estabelecer como um bom profissional. E aí eu já, né, trabalhava como personal, tinha os meus alunos, passei por vários tipos de clientes diferentes dentro dessa jornada como personal, né? E comecei a estudar, comprei vários cursos sobre marketing digital, cursos sobre vendas, né? Aprendendo realmente como me posicionar no mercado de uma maneira inteligente. E para minha surpresa, assim, eu comecei a ter um sucesso muito, muito bom, muito rápido, assim, né? Entendendo que esses cursos, né, o que essa perspectiva do empreendedor, do oferecer um serviço de qualidade poderia, né, gerar na minha vida, eu mergulhei fundo nisso e comecei a pegar as habilidades que eu tinha como atleta, que eu havia adquirido ao longo da minha jornada, e aplicar também como profissional. Então, nesse aspecto, né, até conectando com a introdução que você fez, aí que entra para mim a evidência de que a arte marcial, o jiu-jitsu, o esporte de forma geral, ele capacita muito o indivíduo a se tornar bem-sucedido naquilo que ele for fazer. Porque se fala muito, né, sobre soft skills e né, a busca por criação realmente de habilidades que te levam ao sucesso, e o jiu-jitsu e o esporte é um caminho perfeito para a criação dessas habilidades, né? Obviamente, se você tiver uma equipe que faça isso e um bom mentor que faça isso por você, senão, né, não adianta nada. E daí você formou, comprou os cursos, né, nessa questão de mercadológico, de marketing, de vendas, compras, posicionamento até digital. Sim. E daí, como é que foi a sua vida aí agora para frente? Então, aí, né, quando eu comecei a me apresentar como personal, inicialmente eu nem era um sonho, nem era um desejo, simplesmente surgiu a oportunidade de trabalhar com crianças especiais. Comecei com uma, né, que era um menino que tem, né, síndrome de Down, e eu fui me apaixonando por aquela energia, fui, né, vendo o impacto positivo que eu gerava na vida dele. Então trabalhei durante um tempo com crianças especiais, e aí eu comecei a ganhar um pouco mais de visibilidade na rede social por causa disso também, né? Porque as pessoas começaram a ver bastante a essência do Ismael, né? Quando você trata de uma criança especial, não tem muito máscara, você mostra quem você é, você faz o trabalho com paixão. Então ali eu consegui mostrar a essência do Ismael trabalhando com aquelas crianças, e aí só que sempre o esporte, né, aquela gana da competição, aquela gana do fazer algo ainda mais extraordinário sempre teve dentro de mim, né? Então, ao longo dessa trajetória do Ismael profissional, eu fui passando por vários tipos de nichos. Crianças especiais, depois, né, o público do emagrecimento, depois eu comecei até a pensar em trabalhar com atletas e ministrei personal também para alguns atletas, inclusive até de forma patrocinando ali a carreira deles também. Até que eu comecei a entender que existia um problema, existia um nicho que talvez pudesse ser um nicho muito promissor para a minha carreira, pela minha característica, pelas minhas essências, né? Eu sou um cara que eu gosto muito das coisas muito bem explicadas, muito bem elaboradas, até o vocabulário, a forma como eu falo, às vezes parece muito séria, porque eu gosto das coisas muito formais, muito sérias. Então eu comecei a me identificar bastante com o nicho dos médicos. Comecei a entender que os médicos, né, por mais que eles tenham assim a saúde como jargão principal da carreira deles, a saúde está muito longe, né, da realidade de vida dos médicos. Então, saúde e qualidade de vida é uma coisa irreal na vida dos médicos. Então, eu pensei assim, poxa, então é aí que eu vou entrar. Vou começar, né, a me identificar cada vez mais como um personal que atua nesse nicho, e começou a dar muito certo, porque eu peguei tudo que é ser um personal
né, fiz toda uma leitura, tudo aquilo que os cursos me ensinavam, né, gastei horas ali na frente do computador tentando entender as dores do médico, as ambições do médico, a realidade de vida do médico e formatei, né, o meu atendimento, a minha identidade de personal para corresponder às necessidades deles. Então isso, num espaço aí de 3 anos, eu consegui chegar a ter 8, né, alunos médicos ativos dentro do projeto personal e chegar no ticket mais alto da cidade, em relação à hora-aula dos médicos, né? Então, quando eu realizei isso, eu, né, olhava para minha esposa e falava, poxa, né, isso é muito grandioso. Eu, em tão pouco tempo, né, de atuação, em 3 anos atuando como personal, eu converso com personagens que têm 20, 30 anos, que ganham menos da metade do que eu cobro. Né? Então, olha quanto tempo eles têm de jornada, olha quanta autoridade eles têm no mercado, né, e olha a distância de jornada que eles têm, e eu em apenas 3 anos consegui, né, absorver esse conteúdo, essa informação, esse conhecimento, botar isso em prática com sucesso, né, e me ver feliz, recebendo realmente um salário digno de um personal, né, um merecimento pelo trabalho árduo que a gente faz, né, porque e isso me entristecia muito também, né, ver a perspectiva de sucesso que eu estava tendo ali, né, e outros profissionais, poxa, falidos como personagens, né. Caras que dão a vida ali, passam 14 horas dentro da academia, da sala de musculação e não tem o básico. O cara não consegue sustentar a família dele com a profissão dele. Então, definitivamente, assim, o conhecimento transformou a minha jornada como profissional, como empreendedor, né, pessoal ali. E tudo isso foi respaldado, amparado, com certeza, pelas habilidades que eu trouxe das artes marciais do jiu-jitsu. É legal que você pôde valorizar o Ismael, né? Porque você poderia ter dito assim, não, vou cobrar um valor para entrar no mercado agora e... Sim. Então foi muito bacana isso. Inicialmente eu lembro muito bem quando eu fiz essa transição, né? Que eu saí do público normal, que são pessoas que querem emagrecimento, hipertrofia, o público geral, né? O geralzão, não tem um nicho, não tem uma identidade. E aí a transição, meu ticket ia aumentar bastante. Ele ia sair ali numa faixa de, se eu não me engano, estavam 60 reais a hora aula, alguma coisa assim. E já ia pular direto para 100, né? Eu comecei a chegar até a valores de 115, 120 a hora aula. Então, nessa transição, eu lembro do dia da primeira apresentação, quando eu fui, né, convencer e apresentar o meu produto para o primeiro médico. Nossa, o nível de ansiedade ali, você fala, poxa, será que vai pegar? Será que essa ideia vai dar certo? E quando a gente fecha, a gente vê assim, poxa, realmente, né? A gente fazendo as coisas respaldadas por conhecimento, tudo funciona, né? Porque é uma irrealidade. Você conversava com os personagens sobre uma perspectiva de lucro dessa, né? De hora-aula desse tipo. Eles falavam, nunca, impossível, não conheço. É difícil achar alguém que chega a 80, é muito raro. Tem que ser um cara assim, extraordinário no que faz, com muito conhecimento. E eu mesmo ali, né? Se eu me considerasse ali com outros profissionais que estavam há muito tempo no mercado comigo, poxa, o Ismael, em nível de conhecimento desse cara, às vezes está um pouco distante ainda. Mas a forma como se entrega, né? A forma como eu empacotei e embrulhei o meu atendimento fazia muito mais sentido para as pessoas do que simplesmente anos de conhecimento ou anos de mercado, simplesmente, né? E nunca faltou cliente, você tinha cliente. Graças a Deus, por ser um nicho mais específico, uma coisa mais, né, mais nichada, né? Eu acabo não tendo um volume tão grande igual aos outros profissionais, né? Você pega um profissional que atende generalizado, ele sempre vai ter uma oferta ali grande de alunos, uma possibilidade grande de alunos para trazer. O meu trabalho já envolve mais um trabalho mais meticuloso, né? Conversa, a captação boca a boca, eu sempre conto com um médico falar do meu trabalho para outro, né? Então gerar essa curiosidade nos médicos e atrair eles através da qualidade do serviço, né? Então, inclusive, um dos grandes diferenciais que eu ofereço, né, para os meus alunos acaba sendo essa não lotação da minha agenda. Porque você pega um médico, ou um empresário, ou até mesmo um juiz, que eu atendo juiz hoje também, eles não têm uma agenda muito fixa. As coisas acontecem, é plantão, é viagem, é imprevisto. Então eu sempre estou disponível para eles a qualquer horário do dia. Eu fico meio que de plantão para eles. Olha, Ismael, não vou poder ir agora, no horário que a gente tinha combinado, posso tal horário? Eu vou lá, paro o que eu estou fazendo e vou atender eles. Então, dentro desse atendimento também, eu tive que fazer alguns ajustes, né? Não seguir
a andada normal de um personal para que eu pudesse estar presente para eles a qualquer momento. Ismael, e daí você empreende no mundo do personal, Sim. né? Tá nessa linha, você está até hoje nessa linha? Sim, continuo atuando nos dois, né? O personal na musculação e o personal no jiu-jitsu também. E o personal do jiu-jitsu, como que tem funcionado? Aí o personal do jiu-jitsu foi simplesmente um espelho, né, desse trabalho, dessa construção como personal na sala de musculação. Eu, parado depois da minha formação como faixa preta, né, porque estava investindo nessa construção, né, como personal, muitas pessoas me questionavam, e o jiu-jitsu? Poxa, você era brilhante no que você fazia, a gente te acompanha desde pequeno. Então muitas pessoas, né, sempre me paravam e perguntavam, e o jiu-jitsu? E o jiu-jitsu? Que dia que você vai abrir sua equipe? Que dia que você vai dar suas aulas? Que eu quero fazer parte da sua equipe? Que eu quero ter essa energia sua? Então, né, esse fogo estava dentro de mim já desde sempre, né, essa paixão pela modalidade e a curiosidade das pessoas sempre me perguntando. E aí chegou um dia que surgiu uma oportunidade de ministrar uma classe para um filho de um aluno atual meu agora, que estava vindo passar as férias e acompanhava, né, o meu trabalho e perguntou, poxa, Mel, precisava melhorar um pouco o meu jiu-jitsu, queria tomar umas classes particulares com você. E aí eu falei, não, legal, vou pegar meu kimono lá, que está guardado, a gente faz. E quando eu ministrei aquela classe, ver assim, o contentamento do aluno, com a forma como eu ensinei, o método, né, que eu apliquei naquela aula, eu pude vislumbrar um nível de satisfação ainda maior do que dar aula na sala de musculação. Porque eu peguei toda aquela construção, né, de entender as dores do cliente, de entender as necessidades dele, de entender as ambições e aspirações dele, e eu desenhei um método de ensino para ministrar aquela aula para aquele menino. E foi extraordinário o resultado. Quando ele voltou para a cidade dele, foi aplicar aquilo que eu tinha ensinado para ele, o resultado foi muito bom, foi muito positivo. Então, pela primeira vez eu consegui, né, nessa toda a jornada dos 13 até os 20, 28, que foi quando eu comecei a dar essas aulas, pude perceber como que é gostoso ser professor de jiu-jitsu também. Porque até então a minha perspectiva era só de atleta. Eu olhava só para mim, para o meu treino, para a minha dieta, para o meu descanso, para os meus campeonatos. Só que eu não havia alucinado ainda, não havia caído a ficha que eu havia acumulado um gabarito como professor de quase 15 anos, né? Eu tinha conhecimento ali para transmitir de quase 15 anos acumulado. Então, ao ministrar aquelas aulas nas férias do João, que é o rapaz que fez aula comigo, eu pude perceber assim, poxa, tem um negócio aí, tem uma empresa que pode surgir daí, né? Surgiu o Five Stars. E aí foi quando surgiu o Five Stars, que foi meu primeiro aluno do Five Stars foi esse menino, que foi o João. E aí eu falei, poxa, é isso, vou abrir essa página e vou começar a anunciar classes particulares de jiu-jitsu. E aí eu quis sair um pouco do tradicional. Então, quando eu comecei o Five Stars, eu pensei assim, poxa, na verdade eu criei até um certo trauma ao longo da minha jornada sobre jiu-jitsu ou academia de arte marcial coletivo. Porque o que eu sempre vi desde o começo foi assim, professores dando aula porque amam dar aula. Igual acho que acontece muito também nas escolas municipais, né? Professores que se identificam como mentores, como líderes ali na vida das crianças, dos adolescentes, seja lá o que for, e amam dar aula, são professores, nasceram para ser professores, mas não conseguem ser valorizados pelo que fazem. E para mim isso eu sempre achei um absurdo, assim, eu via meu professor ou empresários em outras equipes dando aula e eu nem sabia fazer conta, mas eu percebia que alguma coisa estava errada. Que eles, né, passavam horas do dia deles ali, atuando, trabalhando, mas que nada acontecia de retribuição para eles, a não ser a satisfação de ver aquilo ali, né, andando e dando certo. Então eu sempre fugi muito assim, as pessoas me estimulavam de ter minha equipe, de abrir o meu trabalho, e eu falava nem pensar. Eu, né, me matar de trabalhar dentro de uma academia para não ganhar um centavo com isso, para não ter... Só para ter uma satisfação, não via sentido nisso. Eu acho que é muito importante que a gente sim tenha paixão no que a gente faz. É muito importante que a gente talvez até fizesse aquilo gratuito, se alguém perguntasse para a gente. Mas a nossa vida hoje ela necessita, né, do financeiro. As pessoas precisam ter o mínimo de qualidade de vida para que elas consigam também continuar entregando para as outras pessoas. Então eu sempre me respeitei muito. Eu sempre soube entender assim, poxa, se eu vou ser
fonte de bênção para a vida das pessoas, se eu vou ser fonte de mudança de vida, de transformação, de mais saúde e qualidade de vida, é extremamente importante que eu esteja bem, que eu esteja saudável, que eu possa pagar as minhas contas, que eu possa tirar um momento para eu viajar, para eu descansar, que eu possa querer ir para um restaurante e poder ter dinheiro para pagar sem me preocupar. É muito importante que eu esteja bem. E eu vi o meu professor, né, que foi um pai para mim dentro dessa jornada toda, eu vi ele desfalecendo, assim, eu vi ele se apagando, a família ficando meio bagunçada, as coisas ficando, né, muito, muito alvoroçadas na vida dele, porque ele se entregava 100% para aquilo, né, e não recebia nada em troca, a não ser a satisfação de ver aquilo ali funcionando. E não só o exemplo dele, mas diversos outros, né, empreendedores também, a gente sabe de diversos que entram em crises, que tem que parar tudo porque, né, entraram num burnout ali, num problema sério, ou ficaram depressivos, e às vezes porque essa balança está, né, desproporcional, ela não está equilibrada. Então eu nunca havia me permitido empreender com jiu-jitsu porque eu não via perspectiva de sucesso financeiro, eu não via possibilidade de um professor ter a alegria de ter uma academia construída, de ter os seus alunos, mas ao mesmo tempo se ver financeiramente feliz também, né? Podendo viver uma vida de qualidade. Você chegou a montar um plano de negócio para poder montar? Sim, o Five Stars ele tem, né, todo o projeto dele desenhado lá, só que é recente essa virada de chave que eu tive de realmente me permitir abrir o formato coletivo. Quando eu abri o Five Stars, como eu disse, eu trouxe a mesma ideia do personal. Então, até comecei essa conversa e enredei para o outro lado. Então, quando eu abri o Five Stars, eu pensei assim, eu não vou abrir coletivo. Eu não quero abrir coletivo. Se eu abrir coletivo, eu vou ficar igual meus professores, vou ficar igual muitos empresários, vou abrir um negócio para eu, né, ter a satisfação de dar aula e minha vida ir para o buraco. Então, eu falei assim, eu vou abrir no mesmo formato do personal. Vão ser aulas exclusivas de jiu-jitsu para pessoas que não se identificam com o formato coletivo. Porque se tratando de uma arte marcial, de uma luta, né, por mais que o jiu-jitsu não seja agressivo, não seja violento, não tem soco, não tem chute, não tem, né, não é uma luta de impacto nesse sentido, muitas pessoas acabavam se machucando dentro do tatame. O cara vai treinar, ele tá num formato coletivo, às vezes tem pessoas de vários níveis diferentes dentro do tatame, e por esses professores fazerem muitas vezes as coisas de qualquer jeito, se torna um ambiente altamente perigoso para médicos, juízes, pessoas que são empresários, que precisam do corpo para poder, né, estar sempre ativo no seu trabalho. Então, eu percebi que existia um número muito grande de pessoas que gostariam muito de treinar o jiu-jitsu, mas que não fazem porque o cara não quer quebrar um dedo, o cara não quer quebrar um joelho, o cara não quer ficar sendo amassado todos os dias dentro do tatame. Então eu falei assim, maravilha, então é esse público que eu vou alcançar. Eu vou anunciar as minhas classes exclusivas, particulares de jiu-jitsu, e eu tenho certeza que vai existir um público para esse tipo de serviço. E aí eu fiz a mesma jogada do personal. Eu trouxe o ticket lá em cima, referente ao que se cobra, né, normal numa classe coletiva de jiu-jitsu, e comecei a minha captação. Comecei a fazer a propaganda do jiu-jitsu, anunciar na rede social, tentar fazer com que as pessoas entendessem o que é o jiu-jitsu, que é um grande desafio, né, e começou a dar certo. Eu cheguei já a ter 6 alunos ativos dentro desse projeto, né, dessas classes particulares, e me traria uma outra perspectiva de satisfação, né? Eu faria algo que eu sou extremamente apaixonado, sendo bem remunerado por aquilo. Então, eu acho que aí eu encontrei assim um caminho das pedras, e é o que eu venho trabalhado aí agora no Five Stars. Você está com 2 personagens, você está com o personal em academia e o personal jiu-jitsu. E o personal no jiu-jitsu, exatamente. E o Ismael atleta, como é que tá? Então, e aí, né, aí foi a briga em casa, né, porque quando eu parei, assim, foi muito por incentivo, obviamente, da esposa também, né, ela olhou minha jornada, ela olhou minha trajetória e ela percebeu, poxa, legal, você tem um sonho, você tem um objetivo, mas e as outras áreas da sua vida? E agora você casado, né, como é que vai ser? Você vai continuar, né, mergulhando fundo no esporte assim, sem nenhuma outra perspectiva? Então, poder trazer essa estabilidade, né, financeira melhor para minha casa, poder proporcionar uma rentabilidade através do que eu fazia, tanto no personal da musculação quanto no jiu-jitsu, trouxe mais segurança para ela. Eu comecei a mostrar para ela que aquilo ali já não era mais uma brincadeira, não era um menino vivendo o esporte de alta performance, né, e dane-se o resto, e dane-se as outras áreas da vida. Então, trazendo essa segurança, eu comecei a entender que o Ismael, como atleta, também era uma outra empresa, é um outro negócio, né? E hoje
no meu retorno, né, o jiu-jitsu se mostra hoje um mercado promissor. Na minha época ele não estava ainda assim no auge como está hoje. Nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, o jiu-jitsu cresceu demais. Tem se tornado assim uma fonte de fortuna realmente para muitos atletas e para empresas que se associam, né, à imagem desses atletas, que se tornam super-heróis dentro do que eles fazem. E eu falei, poxa, que legal. Então, assim, eu plantei há mais de 10 anos plantando nisso, né? Eu parei, eu sei que eu tenho total capacidade, força física, mental, de me tornar um atleta de ponta e de me tornar uma referência, né, mundial no jiu-jitsu. Então eu não vou pegar tudo isso que eu fiz e vou abandonar. Acho que agora é o momento então de voltar a atuar como atleta. E aí, né, fui conversando isso com a esposa, a gente foi entendendo que, né, realmente isso poderia ser muito promissor, tanto para a minha vida como atleta, quanto para a minha vida financeira e também para a minha vida empreendedor. Porque como que eu vou atuar no jiu-jitsu de uma maneira que eu realmente faça o meu projeto se tornar visível, sendo o exemplo principal, né, o espelho principal para as pessoas que têm a ambição de usar o jiu-jitsu como uma ferramenta de crescimento, desenvolvimento pessoal, que eu seja a imagem principal disso. Então, quando eu compito hoje, né, quando eu busco o meu estilo de vida disciplinado, os treinos exaustivos, a dieta controlada, né, essa mentalidade de vencer, de estar ali sempre me aprimorando, automaticamente eu estou já fomentando a minha filosofia de vida, construindo a minha jornada como atleta para que, né, eu me torne um dos atletas mais conhecidos mundialmente no que eu faço e também investindo no meu próprio negócio, na minha própria empresa. Porque eu creio muito que é assim que eu vou realmente atrair clientes que entendem a ideia do 5 Stars. Né? Você participou de algum campeonato recentemente? Como é que foi aí? Já. O pessoal tem que saber a trajetória sua, como é que tá, não é, Emerson? O Emerson não para saber se você ganhou alguma medalha ou não, a carinha dele lá. Na minha jornada, graças a Deus, assim, eu sempre estive buscando os principais títulos, né? Muitas vezes, por falta de investimento, a gente não consegue ir até os principais títulos mundiais, pan-americanos, europeus. Então, eu sempre, durante todas as minhas faixas, né? Que o jiu-jitsu ele é por faixa, ele é por idade, a divisão de peso ali é bem distribuída. Eu sempre estive nos pódios dos principais campeonatos. Mas como preta, quando eu peguei a faixa preta, eu já estava nessa fase de tirar o pé, de buscar outras coisas. Eu me formei faixa preta e praticamente parei. Então, eu fiz a minha formação, fiquei 1 ano ali treinando e aposentei o kimono. Então, o que eu retornei como faixa preta e como competidor vai agora para 1 ano e meio, quase 2 anos. E nesse retorno, desde que eu retornei, eu já retornei numa outra perspectiva dos atletas, né? Eu estava parado, eles estavam treinando. Mas eu estou sendo muito feliz porque eu já retornei pegando pódio em todos os campeonatos que eu competi desde quando eu voltei. Se eu não me engano, eu já devo ter competido umas 6 vezes. Eu acho que desses 6 títulos eu ganhei 5. Dos 5 campeonatos que eu fui, eu peguei ouro. Dos 6 campeonatos que eu fui, eu peguei ouro em 5. E daí você participa, como que é? Faixa preta? Todo mundo tem que ser faixa preta? Exato, todos faixa preta, todos no meu caso na divisão dos adultos, né? Que vai dos 18 anos até os 30, e é por peso. Então, meu peso é o peso médio, que vai até 82 kg e 300. Então, acho que o início é 70 aí, acho que é 77 a 82 e 300. Então, sempre é assim, né? Pela faixa, pela idade e pelo peso. Só que ainda, né, na faixa preta, eu ainda não disputei nenhum título extremamente relevante. Vamos falar que desses 6 campeonatos que eu fui, o mais importante foi o PAN, que eu ganhei o PAN, né, a categoria. Que é o Pan-Americano. Pan-Americano? Sim, existem 2 federações principais, né, que a gente olha assim como os holofotes do jiu-jitsu, que é a CBJJE e a CBJJ. Então, assim, hoje as 2 são uma excelente vitrine para você se apresentar como atleta e se mostrar para o universo do jiu-jitsu. A JJ ainda é superior, ela ainda ganhou uma dimensão maior. Então, se você compete pela JJ e ganha os títulos dele, com certeza o mundo do jiu-jitsu está te vendo e vai te valorizar. Até porque aqui você vai pegar atletas também, né, de um nível superior. Na JJE, existem atletas também de ponta. Hoje ninguém está de brincadeira. Como eu falei, a perspectiva do jiu-jitsu mudou. Então, os atletas que estão ali, não tem como você falar, não, o campeonato é fraco, ou o atleta é fraco. Se inscreveu em campeonato de jiu-jitsu, alguém ali vai estar assim, em alto nível, em alta performance. Tem que ser faixa preta para poder participar com você, não? Não.
O campeonato ele abre inscrição para todas as idades, até criança pode competir, e cada um na sua respectiva faixa, né? Então, desde a faixa branca até a faixa preta, todo mundo vai ter as divisões separadas. E óbvio, cada faixa compete com cada faixa, né? Então, mas assim, a pessoa tem lá 30 anos, ele é faixa marrom, ele pode competir com você? Não. Não, aí ele vai competir com os atletas da faixa marrom. Entendeu? É sempre por faixa. Mas, uma dúvida, estou olhando para você aqui e a gente vê o pessoal de jiu-jitsu dando entrevista, todo mundo com a orelha parecendo uma couve-flor. Eu estou olhando para o Ismael e falei, acho que o Ismael não pratica jiu-jitsu nada. O pessoal fala... Eu ia perguntar isso para você, por que fica daquele jeito? É uma deficiência? O pessoal até fala assim, esse cara aí não deve ser muito bom não, porque a orelha dele não é estourada, então ele não deve ter jiu-jitsu bom não. O que é o motivo dela? Cara, esse negócio da orelha é que... Não só jiu-jiteiro, né? Tem galera do Muay Thai, do UFC também, que não necessariamente treina jiu-jitsu e tem a orelha estourada. Tem um tecido cartilaginoso aqui, né? Então, no jiu-jitsu especificamente, a gente é uma luta agarrada. Então, existem alguns movimentos em que o kimono acaba passando, né? Pela orelha da gente e esse movimento às vezes pode gerar uma lesão, né? Estragar a fibra, machucar a fibra. Eles falam quebrar a orelha, mas não tem como quebrar porque não é osso. Mas machuca a fibra lá dentro e ela inflama. Quando ela inflama, né, ela faz fica um líquido acumulado aqui dentro, e eu acredito que o grande erro deles é drenar aquilo. Todas as vezes que a minha orelha inflamou e acumulou esse líquido, eu pus gelo, né? Pus o gelo ali, deixei o processo inflamatório acontecer, desinflamou e sumiu. Então eu acho que o grande erro da galera é isso, eles pegam uma seringa, drenam aquele líquido e ela enruga, ela fica rígida. E aí ele faz esse processo 1 ou 2 vezes, pronto, ganhou uma orelha de couve-flor de graça aí. A galera gostava, tinha muita gente da minha época que estourava a própria orelha pra parecer lutador. Já vi cara pegando faixa e ele mesmo estourando a orelha pra ficar inchado. Eu nunca gostei, não tinha ambição de ter a orelha estourada, então fui cuidando aí. Então você pode ser intacto. um faixa preta, pode lutar e não com a orelha intacta. A orelha normal. É porque a gente tá falando em várias plataformas, né? Quem tá no YouTube pode estar vendo a orelha do Ismael, mas para quem tá no Spotify, de repente tá escutando. É tá verdade. Vendo. Não, mas orelha não é sinônimo de ser bom de jiu-jitsu, não. Tu pode ter orelha normal e ser brabo igual o Ismael Silva. E agora, o plano que você tem agora para participar do campeonato, tem algum campeonato que você tá aí? Sim, então assim, a minha construção, como eu voltei na faixa preta agora, né? Na verdade estou atuando pela primeira vez como atleta profissional na faixa preta, eu não quero pular etapas, então eu estou respeitando a minha trajetória, né, até chegar nos grandes campeonatos e bater de frente com os grandes nomes da atualidade. Então eu tenho usado bastante a Federação JJE, né, a CBJJE, como minha introdução de novo, né, na alta performance, por uma questão até de acesso. Os campeonatos da JJE eles acontecem muito ali no Ibirapuera, São Paulo, né? Então, querendo ou não, é um acesso mais fácil para mim aos campeonatos da JJE do que os campeonatos da JJ, da CBJJ. Os da JJ, que seria a maior vitrine, acontecem muito espalhados pelo Brasil. Então é Curitiba, Belo Horizonte, Manaus, Florianópolis, Rio. Se eu não me engano, são 2 títulos só que acontecem aqui em São Paulo. Que aí são os Opens, né? O São Paulo Open e acho que o BJJ Pro também, que é um título lá que vale uma premiação maior, acontece ali em São Paulo. Então, para eu poder estar pegando, né, o investimento do meu próprio bolso e ir para esses campeonatos longe, né, distantes, fica mais difícil. Então acaba que por acesso financeiro mesmo, por eu estar podendo investir em São Paulo, investir na minha carreira, eu tenho investido ali na JJI. Eu acho que eu preciso, tanto por esse acesso financeiro, né, me facilitar, quanto para eu criar mais essa maturidade de competição na faixa preta. Então a JJI tem sido uma porta de entrada muito boa para mim, né, onde eu vou criar mais essa malícia de campeonato de novo, tornar o ambiente do caos ali da competição algo natural na minha vida, e assim que eu, né, me despontar mais, mostrar mais o meu trabalho através desse, eu tenho certeza que apoiadores virão, né, mais patrocínios virão para eu poder estar fazendo essa campanha também ao redor do Brasil e quiçá também até, né, do mundo. Então esse é meu plano, assim, meu trajeto é esse por enquanto. E quem sabe alguém identifica, né? Qual que é o arroba seu? Do Five Stars? É @5stars Jiu-Jitsu. Aí, o Emerson, depois você põe aqui na legenda, porque vai que alguém que está assistindo, né? Ou nos escutando pela plataforma, fala assim, eu quero adotar esse atleta aí, sim, quero pôr minha empresa. Porque tem muita gente com indústria, com empresa grande aí, que de repente sim, pode estar
né? Até abatendo nos tributos dele, dando um patrocínio para o esporte. É verdade. E é um exemplo que a gente quer que multiplique, né? Pessoas como Ismael aí, como professor, que possam estar ajudando outras pessoas a terem, não, às vezes não como atleta, mas como um ser humano melhor, porque o esporte a gente percebe que ele ajuda muitas pessoas a ter uma qualidade de vida, a ser uma pessoa melhor e, né, e ter um foco. E muitas pessoas que não dão certo no esporte, mas são boas no esporte, não dão certo profissionalmente, assim, né, não se tornam atleta de ponta, mas gostam de praticar o esporte. Essas pessoas, quando vão para o mundo empresarial, com certeza fazem toda a diferença. Sim. E você tem dado aí um grande exemplo de que para ser um empreendedor no mundo, né, esportivo, você teve que planejar, você tem que ter uma certa disciplina, tem que ter um processo. E tudo isso faz parte do mundo nosso empresarial. Né? Hoje no mundo empresarial, eu tenho falado com vários amigos, a primeira coisa que a gente tem que valorizar são as pessoas que trabalham conosco. Essa é a maior riqueza dentro de qualquer empresa. Depois você tem que ter o seu processo bem claro para todo mundo que trabalha com você e depois o investimento na área tecnológica, porque hoje a gente depende muito dessa área tecnológica. Então, a gente tendo esses 3 pilares, com certeza a gente vai estar no mercado com igualdade de competição. Legal. E depois o resto vai do feeling de cada um, né? Que daí não tem como ensinar, isso é natural de cada um. Sim. Ismael, conta aí para nós aí, você tá em qual academia que você está lecionando aula? Porque daí a gente apresenta as academias também e o pessoal que quiser, de repente, né, ter uma aula de personal com você, seja na academia da musculação ou no jiu-jitsu, pode estar procurando. Qual que é? Sim, hoje na musculação eu ministro todas as aulas lá na academia Top Life, mas um personal ele não tem essa restrição do local, né? Ele pode estar indo no condomínio da pessoa, na academia do prédio ou na academia mais próxima, mais conveniente para o aluno. A gente tenta direcionar, né? Eu tento direcionar todos para a Top Life porque é uma questão logística mesmo, né? De transporte, locomoção. Então eu tento direcionar todos para lá, uma academia inclusive excelente, né? Da Adriana e do Adriana Kian e do Kian, né? É uma academia muito boa. Ela acabou sendo uma das academias que mais abraçou essa ideia do personal. Então excelentes profissionais trabalham lá na Top Life, né? Se encontram lá, direcionou para lá. Então é um local assim que é o point dos personagens, é a Top Life, se tornou a Top Life. E na questão do jiu-jitsu, eu iniciei os meus trabalhos de classe particulares na Academia R1, continuo lá até o momento, a gente está fazendo trabalho lá com R1, e estou agora, né, para introduzir as classes coletivas do jiu-jitsu, que, né, inclusive dentro da conversa que a gente teve, né, isso foi um processo de convencimento, né, falar assim, poxa, o Ismael que ficou com aquele trauma da academia de jiu-jitsu coletivo, não quer fazer, eu entendi que se tornou uma necessidade, para que eu torne realmente o Five Stars algo escalável, consiga chegar onde eu quero chegar, né, com a minha equipe, com a minha empresa, eu preciso de quantidade, eu preciso de turmas, né? Então estou inaugurando agora o formato da turma Kids. A gente vai começar com crianças de 3 até 10 anos de idade e também vamos inaugurar o projeto das classes coletivas sem pano, que é o Jiu-Jitsu sem kimono, né? Em vez de a gente usar aquele uniforme, é o Jiu-Jitsu no-gi, que a gente conhece como no-gi, que é uma arte também que está em muita ascensão. O Jiu-Jitsu sem pano tem se tornado uma das modalidades mais procuradas da atualidade pela relevância e credibilidade que tem conquistado no mercado hoje. Então a gente vai inaugurar também as classes do Jiu-Jitsu adulto no gi. Tá? Então são esses 2 projetos que a gente vai inaugurar. A gente está negociando para acontecer esse projeto na Academia Energia Vital, que fica ali no próximo ao Alvoradinho, ali, né? Na frente do Colégio Adventista. E estamos caminhando para fazer isso acontecer o quanto antes. Né? Para que as pessoas possam ter acesso ao jiu-jitsu de uma maneira mais facilitada, né? Porque a gente entende que nem todo mundo quer um formato particular, nem todo mundo às vezes até pode investir num formato personalizado, mas tornar então, trazer para o Five Stars esse acesso para as pessoas ao Five Stars no formato coletivo é uma coisa que surgiu, né, no meu projeto, né, na minha mentalidade, e que a gente está disposto a fazer agora também com muito comprometimento, com muito profissionalismo. Aí você vai ter que ter parceiros também, né? Vão ter que ter outros professores, Sim. Vai ter que ter uma equipe junto. De começo a gente tem que, né, arcar com o trabalho todo sozinho, até eu poder realmente identificar que né, a ideia do formato coletivo, como que eu vou estar aplicando o método que eu desenvolvi também para o formato coletivo. Então é todo um momento de descoberta até minha, né, como profissional, como professor de jiu-jitsu, lidar com uma turma coletiva sozinho, né?
Já tive ao longo da minha formação como faixa preta, obviamente, várias experiências de atuar como professor, como instrutor. Desde a minha faixa azul, eu já dou aula junto com o meu professor. Já tive turma de feminino, já tive turmas de defesa pessoal feminino, já cuidei das crianças também dentro do tatame. Então, assim, experiência eu tenho. Mas o grande desafio é pegar o método de ensino que eu desenhei e aplicar para eles. Porque é um método de ensino diferenciado, que tem a minha cara, que tem a minha essência, a minha filosofia. E esse método de ensino ele é muito peculiar, assim, no respeitar a essência de cada indivíduo. Então, poxa, como é que eu vou trazer um método de ensino que respeita a essência de cada indivíduo num formato coletivo? E é inovador, né, esse método seu dentro da categoria do jiu-jitsu, porque sim, a gente tem aí, né, os Gracies, né, todas as academias aí, o seu é o Five Stars, é algo inovador. Eu tentei trazer algo bem diferente, assim, quando eu comecei a construir o meu método de ensino, eu tentei não ficar pensando em outras formas que eu já vi de ensino, ou pegar bagagem de outras pessoas. Eu fui com o meu processo de aprendizado, como que eu entendo que eu gostaria de ter sido ensinado, de ter sido ministrado. Obviamente não descarto muito das ferramentas e das formas como eu aprendi, como meus professores aprenderam. Tudo é experiência, né? Então pegar a bagagem lá do meu professor Fuscão de quase 30 anos atrás me é de muita utilidade hoje também para formar o que é o meu método de ensino. Mas eu acredito que a forma como eu ensino ela é muito própria, ela é muito pessoal, assim, tem muito a minha cara, tem muito a forma como eu entendo jiu-jitsu, é tudo muito detalhado, é tudo muito passo a passo. Então eu acho que eu até dei o nome, né? Coloquei o nome de sprint de resultados, que é um método de aceleração mesmo, para que a pessoa consiga aprender de uma maneira rápida, eficiente e sem pular etapas, né? Eu acho que pular etapa no jiu-jitsu é uma sentença de desistência no futuro. Se você não aprender o fundamento e a base, lá na frente você não vai conseguir desenvolver a arte bem. Então, aplicar esse método tem sido assim, eu já tenho visto, né, nesse 1 ano e meio de Five Stars, resultados muito bons na vida dos meus alunos. Você tem conseguido evoluir assim de uma maneira muito rápida e com um nível de satisfação maravilhoso. Eu acompanho, eu vejo lá de vez em quando, você pega 2 alunos lá, põe, fala, agora luta comigo e por aí vai. Ô Hermes, tá vendo? Deu tanto recado que vai dar tanto recorte aí pro empresário. Tá vendo? Poder ver algumas mensagens que o Ismael passou para nós aí, que vai poder muita gente refletir sobre o seu negócio, o seu empreendedorismo, né? E pensar no mundo do esporte também. Sim. Ismael, considerações finais aí para nossa audiência aí, para que a gente possa fechar. Tá certo. De forma geral, assim, você comentou sobre o apoio, né, das empresas, dos empresários que tiverem interesse. E eu, na minha jornada também, eu tive muito essa fase, né, do Ismael ali 13, 14 anos. Eu pegava minha pastinha, eu pegava minhas fotos dos campeonatos, pegava minhas medalhas e ia de porta em porta. Olha, preciso de apoio, né, quero competir ali, quero competir aqui. Meu pai te patrocinou pela loja, Seu pai, diversas vezes ele me ajudou em campeonatos. Portinhola, hein? Não esquece de falar Portinhola. Me ajudou muitas vezes. Então, né, eu era um menino em busca de um sonho, de um objetivo. E, obviamente, eu sabia que precisava de verba, né, para poder investir nos campeonatos, pagar os custos. E, assim, eu fazia o que eu podia para poder, né, promover o meu sonho, promover a minha ambição. Tanto que a minha jornada inicial também, eu acho que serve muito de exemplo. Durante muito tempo eu faxinei a academia para poder treinar, né, eu trabalhava e precisava ajudar em casa, então toda a renda que eu tirava como jovem empreendedor, que foi pelo Senac na época, ia tudo para casa, o resto ia tudo pro jiu-jitsu. Então eu nunca fiquei colocando limites assim, poxa, nossa, é tão difícil o esporte, não tem apoio, não tem parceria. Sempre me virei, né? E sempre fui abençoado de ter pessoas que olharam para aquele menino e abençoavam também a minha carreira e me fizeram chegar até onde eu cheguei aqui, né? Mas hoje eu já, né, sou um homem, sou um adulto, eu entendo sobre o valor do dinheiro, o valor do investimento, e também entendo sobre o valor de um sonho, né? Então hoje eu já não me vejo mais como um menino pedindo apoio, né? Eu me vejo hoje como uma marca, como o Ismael, que pode ser espelho, referência, inspiração, influenciar a vida das pessoas através do meu movimento, do que eu faço, da minha arte, né, que é o jiu-jitsu. Então, né, o que eu tento sempre abrir os olhos quando eu converso com um potencial apoiador é isso, que você está apoiando, né, essa jornada, esse sonho, esse projeto, você está investindo, fazendo um investimento de médio e longo prazo, né? E um investimento que tudo que eu posso falar para você é que é garantia de sucesso,
porque né, eu não estou disposto a fazer meio feito. Né? Eu entrei de novo como um faixa preta, entrei de novo no esporte de alta performance e entrei para empreender agora dentro da minha equipe com planos, propósito, né, e metas a serem alcançadas. E quando eu alcançar isso, obviamente, né, a vitrine, o holofote das mídias, da rede social, vai estar todo em mim, né? Vai estar todo nesse projeto, nesse movimento, e obviamente os apoiadores vão estar sendo, né, prestigiados também, criar sua autoridade, criar sua credibilidade, atrelados ao nome Ismael Silva e ao nome Five Stars. Então, né, o apoio que eu peço hoje é para esse início dessa campanha, né, como eu falei da JJE, para eu poder ter acesso a esses campeonatos, poder fazer o investimento das inscrições, da viagem, da ida e volta para poder estar indo competir. E é isso, quanto mais eu conseguir mostrar minha arte e aparecer hoje, maiores as chances de eu conseguir alcançar essas grandes mídias com velocidade, e as empresas que estiverem comigo, obviamente, né, vão ser retribuídas, né, vão ter o seu investimento ali retornado por estarem apoiando esse projeto. Né? Então, meu pedido acaba sendo esse, né? Acreditem nesse sonho, nesse projeto, que a garantia de retorno é bem grande aí, de sucesso é bem grande. E a gente, se Deus quiser, daqui um ano a gente está tendo o Ismael aqui, campeão mundial, e a gente vai ter esse vídeo marcado, bom, né? tá Então vendo? é isso aí. Ele volta aqui. Ismael, valeu. Obrigado, satisfação. Valeu.